O Brasil acordou hoje atônito com a morte de Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor da Caixa Econômica Federal, justamente da Diretoria de Controle Interno e de Integridade da empresa, que recebia todo tipo de denúncia interna da Caixa Econômica Federal, desde casos de corrupção até mesmo também casos de assédio sexual, como foi o caso do ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que renunciou ao cargo, saiu da presidência da Caixa, justamente denunciado por uma série de funcionários por assédio sexual. O diretor Batista, o Sérgio Ricardo Faustino Batista, que se matou, inclusive, era um assessor estratégico do Pedro Guimarães, e naturalmente surgem, né, meus caros, suspeitas de queima de arquivo e talvez até mesmo de incentivo ao suicídio. A polícia trabalha com essa hipótese de suicídio, como vocês já devem saber, nessa altura do campeonato. E tem muitos elementos em torno dessa história. Vale lembrar que quadros de suicídio, no geral, são meio complexos. São vários fatores que geram quadros de suicídio. E se o diretor era responsável pela área de denúncias, vale ver se ele estava envolvido ou não com essa situação. Pode ter se matado, quem sabe, por uma culpa em torno desse escândalo sexual que gerou a queda do Pedro Guimarães. Pode ter se matado numa queima de arquivo, lembrando que estamos sob um governo militar que, lembrando da ditadura, mente muito, né, inclusive sobre mortes. Eu não consigo deixar de lembrar até mesmo do Vladimir Herzog, que teve sua morte fraudada. Os militares mentiram sobre a morte do Herzog, e vale duvidar. Naturalmente, surgem dúvidas de queima de arquivo em torno dessa história. E aí tem um episódio, tem uma situação importante em tudo isso, que é a perícia que a Polícia Civil está realizando no celular do Batista, do diretor que foi encontrado morto por um vigilante na terça-feira ontem. É importante fazer uma perícia profunda no celular, porque mesmo que se for confirmado um caso de suicídio, é preciso esclarecer em que circunstâncias ocorreram esse suicídio. Por exemplo, se provarem que o Pedro Guimarães conversou com esse diretor que se matou e eventualmente incentivou o suicídio de alguma forma, pode cair aí mais uma denúncia contra o ex-presidente da Caixa. Inclusive, eles estão fazendo essa perícia para ver se houve conversas entre o Pedro Guimarães e o diretor da Caixa, que se matou em tese, pelo menos no primeiro princípio, a polícia vem acreditando nessa hipótese. E se constatarem que houve incentivo ao suicídio, vale lembrar que incentivar o suicídio é crime. Aliás, se alguém estiver assistindo na audiência com ideias suicidas, procure ajuda. É muito importante manter sua vida. A vida tem possibilidades. Na morte, a coisa fica estancada e acaba por ali. Procure ajuda, que tem muita gente procurando, oferecendo formas de auxiliar nesse momento. Mas sobre o caso, é natural que surjam as denúncias as suspeitas, mais bem, de queima de arquivo, justamente porque era um cargo estratégico que cuidava também de denúncias internas na Caixa Econômica Federal. E o ponto-chave que eu levanto é justamente essa questão do celular. Se houve incentivo ao suicídio de alguma forma, isso tem que ser esclarecido. Se não houve, o fator culpa pode estar por trás dessa situação por si só, mas de qualquer forma ficam muitas dúvidas, né, meus caros, em torno dessa situação, que seja esclarecida, porque a família do Sérgio Ricardo merece esse tipo de esclarecimento. E se houve mais crimes por trás dessa história, é fundamental identificar eventuais condutas criminosas novas e puni-las. Mas tudo ainda muito no campo da hipótese. A gente vai continuar tratando esse assunto por aqui. Às 18h voltamos com o Jornal Independente, trazendo aí mais novidades sobre esse caso. Até lá, meus caros. Deixem o like aí e fortaleçam o nosso canal.